porque para a gente poder trabalhar. Primeiramente, parabéns a todos vocês que foram aprovados, né, na iniciação científica 2025-2026. A gente está com um projeto já faz alguns anos para trabalhar sobre genes do autismo. Na verdade, isso aqui é apenas uma iniciação científica, né, para vocês começarem a entender exatamente o acesso a bancos de dados, o acesso à pesquisa, o acesso à informação de uma forma geral para poder construir um produto final. Então, uma prévia, eu tenho em mente, provavelmente para o próximo ciclo de iniciação científica, como estou trabalhando, já é a terceira IC que eu oriento aqui na PUC, e sempre com genes do autismo, eu penso provavelmente no próximo ciclo já começar a pegar os produtos das iniciações científicas e converter isso em um livro sobre os genes do autismo. Então seriam todos alunos coautores do livro, né? Então seriam como se fossem microcapítulos de cada um de vocês, para fazer uma coletânea dos resultados da iniciação científica. Para isso, a gente tem que ter um padrão de formatação, um padrão de qualidade, um padrão de cuidados assim, da estruturação, né? Aqui são então os alunos aprovados no último ciclo, tem que ter bastante aluno. Acho que aqui ainda aparecem os alunos da IC passada, mas nós temos mais de 20 alunos nesse ciclo. E é um trabalho que dá para fazer de uma forma agregada, todo mundo trabalhando juntos, mas com cada um com o seu tema, o seu gene de uma forma isolada. Tá? Quando a gente fala de genética do autismo, existem muitos genes diferentes envolvidos. Hoje, pelo SFAR, a gente tem mais de 1.200 genes, quase 1.300 genes envolvidos no autismo. Desses genes, alguns genes que têm um peso menor, né, que tem uma probabilidade de estar associado ao autismo menor, e não são de autismo síndrômico, e os nossos ciclos de C, eles são a priori de autismo sindrômico. São condições que, além do autismo, existe uma outra condição envolvida. Tá? Então, serão todos fatores de risco para o autismo, mas que vão cursar com outras condições juntos. Então, os parabéns para todo mundo aqui. Deixa eu ver lá no comecinho. O acesso aos bancos de dados não é uma coisa a priori difícil, tá? Mas só aprende mexendo. Tem que ser realmente hands-on, né? Tem que ser a mão na massa para poder sentir. Às vezes você vê online, coisa assim, dá a impressão de que tem que entendi, mas enquanto você não faz o caminhozinho, às vezes realmente fica um pouquinho mais complicado para vocês poderem perceber. Dentro da iniciação científica, deixa eu colocar lá atrás, não sei cadê o professor. Vocês estão bem meu mouse aqui, gente? Acho que não. Obrigado. Então tem uma sequência, né, que vocês vão ter que desenvolver. Aí todos os trabalhos, todos os produtos finais vão ter que seguir essa sequência, tá? Minimamente essa sequência, tá? Podem agregar inúmeras outras informações de acordo com o que vocês foram encontrando, mas minimamente tem que ter a sequência. Então, toda iniciação científica, você já tem uma introdução pré-estruturada pelo projeto que vocês já fizeram, já tem um objetivo traçado, já tem um objetivo geral específico traçado, já tem uma pré-metodologia que a gente vai ter que acrescentar coisas nessa metodologia, e o trabalho basicamente é um trabalho de revisão, tá? Aí eu só peço para tomar cuidado lá no produto final. No pré-projeto a gente deixou passar porque o tempo ele é muito corrido, mas assim, não se trata somente de uma revisão sistemática, de uma revisão, o objetivo não é somente a revisão, tá? Então vai envolver uma revisão. Quem quiser sistematizar a revisão pode, eu até recomendo, use o Prisma, os indicadores do DEX, tudo para fazer um padrão bem mais formatado, mas o objetivo realmente é acessar os bancos de dados e extrair informações dos bancos de dados para construir realmente um produto em cima, né? E talvez no futuro vocês serão referências, né, em um gene específico do autismo. Então, tem uma mutação de tal, um gene tal, quem que é? Aí eu olho lá no meu banco de dados, o aluno fulano de tal é o que realmente sabe tudo desse gene. Então, realmente vocês vão fazer essa busca, tá? E para poder alcançar os objetivos de vocês, existe toda uma metodologia. A metodologia, ela envolve uma revisão bibliográfica, tá? Mas ela envolve essencialmente a busca dessas informações em vários bancos de dados diferentes.
Eu cito aqui, eu vou passar esse documento para vocês, tá? Eu cito vários bancos de dados, TCA, Economy, Swing, o Genome Brunson, da Universidade da Califórnia, mas tem o DSAC, tem vários outros, os FAIR, Franco, HPO, Barson, Decipher, o Orphanet. Então tem bancos de dados que não acabam mais. Vantagem da genética médica, da genética clínica. O pessoal da genética é muito colaborativo. Então não é um sistema de grupo fechado, que se fecha, as informações são minhas. As informações, todas elas, são públicas. Tá? A maior parte nem precisa fazer um cadastro. Alguns precisam fazer um cadastro com e-mail e tal, e aí você tem acesso às informações, mas nada é cobrado, você não tem um grupo fechado que segura informação. Então tudo bem, o público é muito fácil da gente conseguir acessar. Alguns, para quem tem domínio de programação, consegue extrair dados via API, via FTP, então é muito fácil de você pegar. E obviamente uma revisão, aqui eu coloquei sistemática, ela não é no sentido de sistemática, mas sistematizada. Aqui sistemática é via Próspero, então é um processo um pouquinho diferente. E os resultados que vocês vão ter que apresentar vão ter que seguir exatamente essa sequência. Tá? Pode ter coisa adicional? Pode, e eu recomendo que tenha. Tá? Para cada gene, vocês poderão encontrar um site específico do gene, vocês poderão pegar comunidades, então vocês podem pegar além, mas minimamente dentro dessa sequência. Então, nos resultados, um sumário geral, aí vou explicar onde vocês vão extrair cada um desses dados. Localização cromossômica, estrutura gênica, quantos eggs, quantos índices, se faz splice, se não faz splice, quais tecidos expressos. As anotações das consequências clínicas, quais que são as alterações clínicas de um paciente que tem esse gene alterado. Então, ele tem um autismo, mas o que mais que ele tem? Se é um autismo sindrômico, ele vai ter um autismo e uma síndrome associado. Como que a gente vai extrair, como que a gente vai saber dessas alterações, tanto para o TEA como para as outras condições, comorbidades. Identificar as principais variantes genéticas, isso aqui talvez a parte mais difícil de vocês extraírem, né? Mas vou mostrar também o passo a passo. Relatar possíveis interações, isso aqui vai ser importante, tá? Aqui a gente vai aumentando um pouquinho o nível de complexidade, então o início é bem simples, que é extração direta de dados, mas aqui realmente vai complicar um pouquinho a obtenção das variantes, as possíveis interações com outros genes, vias, proteínas, e esses 5 e esses 6 estão interligados, tá? Verificar alvos terapêuticos específicos existentes ou potenciais. Como assim? Então, dentro da genética, que a gente põe, vocês lembram lá do ensino médio, um gene, né, ele vai ser transcrito em RNA, que vai ser traduzido em uma proteína. Se eu tenho uma alteração no gene, eu posso ter uma alteração nessa proteína. A proteína pode ser menor, pode mudar a sua forma, e ao ser menor, mudar a sua forma, ela vai mudar ou perder a sua função. Ela pode perder função, ela pode reduzir função e ela pode ganhar uma outra função. Tá? E isso, obviamente, cada situação dessas pode ter alterações clínicas que são diferentes. Só que essa proteína, a gente tem que pensar onde que está essa proteína. Essa proteína é uma proteína estrutural, tá? Então a gente pensa, o núcleo, tá? Tem as informações, mas a informação sai do núcleo, vai do ribossomo, é decodificado, forma a cadeia polipeptídica. Essa cadeia vai lá no complexo de hoje, ela vai ser ou não processada, vai ser ou não associada a outras proteínas, a gordura, qualquer coisa. E para onde que vai essa proteína? Uma vez que a proteína é formada, a proteína certa ou a proteína alterada? É uma proteína que vai ter uma função de sinalização intracelular, vai ser um receptor da célula, vai ser um mediador químico, vai ser um neurotransmissor, um neuroreceptor. Não sei onde é que está essa proteína. Qual é a função biológica dessa proteína? E aí vocês têm que pensar, vocês são futuros médicos, vocês vão pegar um paciente que tem uma alteração genética. Aí vocês têm que pensar, mas qual é a função desse gene? É um receptor. Esse receptor, ele mudou sua forma, ele deixa de receber estímulo. Mas será que eu poderia fazer um fármaco que poderia se ligar a esse receptor? Ou é um gene que produz, um gene que induz a produção de... Fala um neurotransmissor aí qualquer. Dopamina, ótimo. Então, é um gene que modula a produção de dopamina. Tá? Se esse gene não está funcionando bem,
ele deixa de estimular a produção de dopamina, ou ele está hiperativo, ele aumenta demais a produção de dopamina. Isso vai ter consequência clínica. Será que eu poderia controlar esse gene de alguma forma? Esse gene, ele é um gene sempre expresso, tá? Igual o neurotransmissor, igual a dopamina. É um gene que só estava expresso durante o desenvolvimento embrionário para a formação dos neurônios. Porque se eu tenho um gene alterado, que é um gene de desenvolvimento, que o neurônio não foi bem formado, você consegue mudar a forma do neurônio depois que a criança já nasceu? Se a distância sináptica está alterada, você consegue pegar e voltar a aproximar? Talvez sim, talvez não. Provavelmente não. Se é estrutural, não tem muita coisa para fazer. Mas se somente uma indução de produção de dopamina, talvez é um alvo que eu possa tentar corrigir. Então, para cada gene alterado, vocês vão ter que pesquisar a função do gene e se é possível corrigir o defeito genético, tanto de uma forma exógena ou de uma forma de terapia gênica. Eu consigo inserir um gene funcional e isso vai corrigir o meu problema? Se o problema é um problema do neurodesenvolvimento, já foi, já passou. Se é um problema de uma continuidade, talvez eu consiga corrigir. Tá? Então, para cada situação a gente pensa, é possível, de acordo com a função desse gene, corrigir o defeito ou não? Tá? Via terapia gênica, via farmacológica, alguma coisa assim. Obviamente, isso aqui vocês vão ter que estudar para ver como que o gene funciona, em quais proteínas ele vai interagir, em quais tecidos ele é expresso. Então, tudo isso aqui é um pouquinho mais complicado. Para pensar em possíveis alvos terapêuticos. Mas isso aqui vai ser um dos resultados do trabalho de vocês. É um gene que é uma boa proposta para uma terapia baseada nisso, mesmo que ela não exista ainda. Se existir, melhor ainda. Tá? E relatar possíveis centros de pesquisa do gene, que eu já vou explicar também para vocês. Aí vocês vão fazer uma discussão sobre tudo isso aqui, trazendo artigos atualizados, 2020 para frente, discutindo a importância do gene de vocês, do autismo síndrome, das comorbidades, e na finalização falar sobre o aconselhamento genético, então, das orientações que vocês, como futuros médicos, poderão passar para as famílias. Tem uma alteração, essa alteração está presente da mãe, está presente do pai, é uma mutação nova, tem como evitar a recorrência. Tem várias discussões que a gente pode fazer. Coloque as referências e os databases que vocês utilizaram. Tem vários aqui que eu vou passar esse documento para vocês e vários outros que vocês poderão buscar também. Tá? Para poder fazer essa construção, então existem vários sites que são diferentes. Aí eu recomendo que cada um no seu computador vá entrando nesses sites para ver se o gene de vocês está presente, né, em cada uma dessas plataformas. Cada plataforma ela traz alusão em contextos diferentes. No autismo síndrome, por cursar com uma síndrome, geralmente o gene de cada um de vocês tende a estar em cada uma das plataformas, mas é possível que não esteja, aí a gente busca alternativas para buscar informação. O primeiro que vocês vão entrar é no HPO. Então, se você colocar HPO espaço JAX, já vai aparecer no Google a primeira coisa, hpo.jax.org. O HPO, na prática médica, tem alguns sites que são contínuos para toda a condição genética. HPO é o primeiro deles. HPO ele faz correlação gene, fenótipo, fenótipo, gene. Tá? Então, primeiro a busca de informações que vocês vão. Então, vamos só botar aqui. Vou pegar aqui da listagem. Então, 2025-2026, ali, qual que é o gene? ZBTB20. Tá? Então, vamos começar. Vamos pegar esse hipotético. ZBTB20. Então, vamos HPO. Todo mundo consegue entrar nessa página? Agora que eu lembrei que meu computador está ali, eu consigo mexer o mouse, não consigo digitar. Vou fazer aqui, ó. Vou digitar aqui, ó. Então, CBTB20, eu falei? Então, quando eu coloquei ZBTB20, ele vai me trazer uma resposta. Vocês conseguem entrar no gene de vocês? Todo mundo? Tá, então vocês vão colocar. Geralmente ele vai fragmentar e vai trazer doenças relacionadas. ZBTB20. Não, porque aqui ele está me dando o gene. Então o gene, aqui tem várias variantes do gene, são análogas, não é a mesma coisa. Então eu vou selecionar o gene em si.
Agora estou no gênero, ZBTB20, tá? Aqui vocês podem ver, ele já dá alguns sinônimos. Esse gene, em literaturas internacionais, ele pode ter tido outros nomes ou ainda ter alguns nomes usuais, mas isso aqui é a nomenclatura padrão. Esse gene ZTB20, aqui vocês vão ver um pequeno descritivo, a localização cromossômica, saúde, está no braço 1 do cromossomo 3, região 1, banda 3, subbanda 31. E quando você tem alterações do ZTB20, ele vai te trazer os HPOs. HPOs, na prática de genética médica, são descriptores que sempre precisam ser utilizados para qualquer descritivo de qualquer condição genética médica. Tá? O que são esses HPOs? Aqui vocês vão ver que tem vários HPOs citados, HPs, e isso aqui são todas as alterações clínicas associadas a esse gene. Sempre estarão presentes? Não. Mas se tiver tido qualquer relato de qualquer grupo de pesquisa de ZTB20 alterado, jogou lá. Às vezes ele não está diretamente associado, porque ele não está indicando aqui frequência dessas condições. Mas em ZTB20 alterado, tem 104 termos associados, termos clínicos associados ao gene. Então, quando vocês forem construindo os resultados, pelo HPO, pelos descritores fenotípicos médicos, existem 104 condições clínicas associadas a esse gene. Tem pessoas que vão pegar genes que vão ter 2, 3, 20, 100, 200, 300, então depende muito do gene, da sua função. Já conseguiram ver quantos descritores tem? Então, não tem nada. Tem nada? Zero? Qual que é o seu gene? Aí, KSB. O ANC? Aí, KSB. É, o ANC. Tem nadinha nele? Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver. Nem descritor, não é associação de doença. Mas você nem doença, tem gente que vai ter problema. Qual que é o problema? O HPO ele só registra condições médicas comprovadas. Se são suspeitas, ele não vai entrar. No homem pode dar o mesmo problema também. Você vai buscar doença no barreiro. A gente vai ver se o seu aparece um outro dentro do homem. Se não aparece no homem, é do gênero. Não tem problema não. Digita novamente aqui o seu gênero aqui. Você não vai ter quase nada. Tá? Mas não tem problema não. Se não tiver, aí tem a opção, me dá o gene ou maria esse gene, não tem problema. Ter coisa é bom, não ter também é bom em alguns aspectos, tá? Porque geralmente esses genes que não tem descritivo, ele já tem alguma correlação, mas ele não está registrado no NII. Isso para vocês vai dar um problema muito grande na prática médica, por quê? Porque às vezes esse gene está nos FARE. Se está nos FARE, já sabe que ele tem uma associação com autismo síndrome. Tá? Então já sabe que tem uma associação. Só que no HOMIN é quando ele tem comprovação, aí ele entra no HPO. Como ele não tem comprovação, é um gene candidato, mas eu falo, muito provavelmente ele está associado ao autismo síndrome. Tá? Mas talvez a gente mude seu gene. Você está no começo, dá tempo ainda. A gente pega algum da família ANC, coloca ANC para ver quais outras opções de ANC vai ter. Tá? Porque isso aqui é uma variante de ANC. Então olha só. Tá? Aqui eles vão te trazer todos os HPs, 104 termos. Então aqui são todas as condições clínicas envolvidas no HPO. Isso aqui vocês vão, sequencialmente, você pega o seu texto e vai colocar HPO, 104 registros, e vocês vão descrever. O que facilita muito aqui, pessoal? Puxar aqui. Então vocês vão pegar os fenótipos, então você pede para exportar as associações, fenótipo, que ele já vai te trazer uma listagem, geralmente em ordem alfabética, com todos. Aqui vai cortar isso aqui, tá vendo? Aqui ele vai colocar em ordem alfabética todos os HPs associados a esse gênero. Tá? Então já está em ordem alfabética o registro. Então aqui vocês podem fazer uma tabelinha, anexa ela com o apêndice do trabalho de vocês. Tá? Então são todas as condições clínicas que já tem relato com esse gene. Então, braquicefalia, calcificação da cartilagem, catarata,
Então, criptorquidinho, então imagina, você pega um paciente que pega um resultado de um exame genético, você verifica que o CBTB20 está alterado. Então, você já consegue saber que esse paciente tem um risco maior de ter catarata, de ter calcificação de cartilagem, ter isso e aquilo. Tá? Esse aqui já é o primeiro registro. Além disso aqui, associação de doença. A alteração desse gene está associada a duas doenças. Observe bem que eu descobri uma mutação nesse gene e um pesquisador na Europa descobriu, às vezes, até a mesma mutação nesse mesmo gene. Eu coloquei um nome, o colega colocou outro nome. Então, muitas doenças podem ter vários nomes diferentes em bancos de dados diferentes. Aqui ele fala, ó, síndrome de Prader-Willi pelo homem e o outro síndrome de miopatia, calcificação, catarata e deficiência intelectual, de acordo com o FANET. Então, essas aqui são as duas doenças associadas ao autismo que estão presentes nesse gene quando está alterado. Vocês vão ver que o HPO ele é um registro muito simples. O que ele faz? Ele só te fala o gene e os descritores fenotípicos e as doenças associadas. Pronto, ele não traz mais nada. Ele é muito cru. Tá? Onde é que a gente vai começar a acrescentar? Então, essa aqui é a primeira que vocês vão puxar, com as descritores HPs têm. Quem quiser começar pelos FARI, também pode começar pelos FARI. Tá? Não é Safari. Tá? Tem muita gente, é o Safari. Não, o Safari é outra coisa. É os FARI. Né? É a Fundação Simons. Então, coloca SFARI, gene, sfari.org. E vocês vão em Database Genes Humanos. Vocês vão lá em cima em Database Genes Humanos. Quando chegar aqui, vocês vão ver todos os genes que o SFARI, que é um site especializado somente em genes do autismo, que é um dos melhores para a gente, ele coloca todos os genes em todos os cromossomos. Tá? Então consegue verificar. Logo depois dessa tabelinha, bem aqui, procurar na tabela, onde tem todos os genes. Então vocês vão colocar os genes de vocês. Então clica no seu gene para ver as informações. CBTB20. Já apareceu o ZBTB20, vocês vão clicar nele. Então, ó, no cromossomo 3, gene de autismo sindrômico. Então, vocês vão nele. Tá? Cada um conseguiu ver o seu gene. O que não tem descritor tem lá. Ele está associado a alguma síndrome. Então, vocês vão ver aqui, ó, síndrome associada. O seu tem? Não tem? Então, a gente vai mudar seu gene, tá? Você pôs o banco de dados, genes humanos. Ele demora um pouquinho para carregar. Tá? A internet aqui nem sempre ela vai ajudar muito. Ele carregou, aí você vai precisar aqui. Tá? Alguns de vocês vão ver aqui, ó, autismo síndrome, classificação 1S, critério ponto 1, alta confiança de autismo sindrômico. Outros nomes para ele, localização cromossômica, isso aí a gente já tinha no HPO, tá? Síndromes associadas, às vezes vocês vão ver que existem outras nomenclaturas também, tá? Então, síndrome de Primrose já estava, síndrome da microdeleção 3Q13.31. Eles vão colocar alguns dados, relevância no autismo, função molecular, só que tudo aqui é de uma forma muito resumida. Alguns de vocês talvez vai estar escrito aqui Eagle Score. Alguém tem Eagle Score? Tem um Eagle Score? Geralmente abaixo desse aqui ele costuma ter uma outra janelinha Eagle Score. Tem? Qual que é o seu Eagle Score? 15. 15 é um índice bom, é um índice alto. O Eagle Score é um índice de peso genético desse gene no autismo. Então o Eagle Score 1, 2, 3 é um peso baixo. Alguns nem têm Eagle Score. Tá? Eagle Score acima de 7 é um peso muito significativo. Então ele tem uma relevância muito grande dentro do autismo. Aqui ele vai te trazer algumas informações, mas o que é interessante aqui principalmente é vocês pegarem algumas referências adicionais. Então, no finalzinho, vocês vão ver várias referências específicas para
esse gene, tá? Geralmente eles vão dar hiperlinks para essa referência. Então, para esse aqui, por exemplo, ele tem, vamos ver quantas referências ele citou. Ele está me citando 32 referências específicas para esse gene no autismo. Foi onde se baseou, né, a construção dessa página. Então, alguns ele coloca sobre características clínicas, tem autismo, tem deficiência intelectual, tem TDAH, então ele pode colocar alguns outros critérios. Mas geralmente ele vai colocar o título do artigo, né, o autor e o hiperlink para vocês acessarem. Então, precisa de referência para vocês construírem, já vão copiando, colando e jogam as referências do que de vocês, tá? Mas, obviamente, leiam os artigos e verifiquem se realmente eles têm relevância. Mas, geralmente, quando eles estão nos FARE, todos eles têm uma relevância boa, tá? Os FARE, ele é bem direto também, sim. Professor, enquanto o gene não tiver síndrome associada nos FARE? Não tem síndrome associada? Só tem purgativo. Nadinha. Quando você entrou no HPO, ele tinha doença associada? Qual? Aí eu recomendo que vocês abram abas Ele tinha 3. Então tá ótimo. Às vezes ele não está nos FARE, tem outro. É muito comum, porque são grupos de pesquisa diferentes, tá? Então, às vezes, pelo OMIM ele está associado, ou às vezes está nos FARE e não está no OMIM, não está no HPO, tá? Então, às vezes, se você está no OMIM. Se tiver no OMIM, dá para trabalhar. Se não tiver no OMIM, aí já esquece ele, tá? Sim. Isso, não tem problema não. No outro, vamos verificar. Se no OMIM não tiver, pode procurar ele, tá? Ele faz esse drop, mas não fala com a síndrome associada, tá vendo? Mas aqui fala, não vai. Ele fala da relevância, mas ele não coloca o nome de uma síndrome. Mas, porque muitas vezes, aí vocês podem continuar olhando. Ver se não tiver síndrome associada, talvez daqui um mês, daqui 2 meses, aparece. Porque o que acontece? É um gene que sabe que está associado ao autismo e a outras comorbidades. Então, se esse gene está associado ao autismo e a outras comorbidades, é um autismo sindrômico, tá? Só que às vezes ninguém pôs o nome, tá? Tem muita gente que tem a vaidade, coloca o próprio nome, tem gente que coloca o nome de uma sigla, tá? Mas tem gente que nem coloca. Então, coloca a síndrome do próprio gene, síndrome do ZTB20, alguma coisa assim, tá? Os FARE, ele também é um site bem tranquilinho, ele é bem resumido. Agora vamos começar a aprofundar mais um pouquinho. Pulou dos FARE, a gente vai agora no OMIM. OMIM HPO, pessoal, para todas as doenças genéticas, são 2 sites básicos, tá? São 2 sites centrais. Então, o OMIM é um catálogo online de genes e desordens genéticas humanas, tá? Então, todas as doenças monogênicas comprovadas devem estar no OMIM, todas elas. Achou no OMIM? Achei. Então, tá ótimo. Achei Tá? uma coisinha só. O OMIM, ele é um dos mais completos, né? O OMIM NCBI. Então, deixa eu colocar o nome do gene, só para ver. ZT, qual que é o meu? ZT. ZN. Não. Aqui é o nome do gene que eu estava olhando. Tem 2 T's. ZT. Eu não sei de onde que eu tirei o N. ZBTB. Então aqui, ó, quando você vai digitando, ele já vai aparecer as opções. Cuidado que tem vários genes análogos ou variantes com gene. Então você não pegar que é realmente o gene. Entrou, ele vai te dar uma lista por correspondência. Geralmente o primeiro vai ser o de vocês, tá? Então vocês vão clicar nele. Clico nele aí, vocês têm já os dados. O OMIM, ele faz uma coisa muito parecida com o HPO. Ele faz com relação gene, fenótipo, só que de uma forma muito mais ampla. O HPO, ele é cru, pabum, gene, doença, clínica, acabou. Aqui ele é mais organizado, mais elaborado, mais referenciado, tá? Ele é bem mais extenso. Então aqui, ele te coloca o nome do gene, então ZBTB20, né? Um D de zinco, com domínio, contendo a proteína, BTB, tudo, vários outros nomes, outros, aliás, o nome aprovado, né, pela Sociedade de Genética Humana é realmente o ZTB20. Localização
Esse dado vocês já vão precisar dele, ele vai aparecer em outras plataformas também. Mas, ó, localização citogenética no cromossomo onde ele está. Então, no braço longo, cromossomo 3, região 1, banda 3, subbanda 31. E tem a localização gênica, tá? Essa localização é por bandeamento no cromossomo, essa localização é por sequenciamento. Então, está no cromossomo 3, na posição 114.314.500 até 115.147.288, tá? Ele é um gene que tem, assim, talvez quase 1 milhão de pares de bases. Essa é a posição, onde ele inicia e onde ele termina. Tem toda a extensão. Esse é o tamanho do gene. Aqui ele vai te trazer, ó, novamente, localização fenótipo. Está associado a uma síndrome padrão de herança. Autossome dominante. Tá localizado no cromossomo 3, mas se autossome dominante, uma só alteração no gene é suficiente para causar um fenótipo. Tá? Aqui ele vai te trazer algumas referências. Descrição. Esse aqui faz parte do POC, ele te traz uma informação, geralmente uma das primeiras que surgiu. Descrição geralmente ela é muito mais histórica, tá? Depois, clonagem, expressão, ele vai trazer muitas informações. Estrutura do gene, quem descreveu pela primeira vez a estrutura. E isso vai ajudar vocês a colocar, fazer todo um referencial teórico, tá? Mapeamento nem precisa. Função gênica. Isso aqui vocês vão ter que ler bem para entender a função do gene. Onde criatura é uma proteína de membrana, transmembrana, funcional, não funcional, tal. Então, gene, ó, a alfa-fetoproteína, tá, está altamente ativado no fígado fetal, mas dramaticamente reprimido após o nascimento. Então, ele vai te trazer algumas informações. Esses vão ler e ver a função de cada um dos genes de vocês. Aqui ele vai continuar trazendo mais informações funcionais, só que com relatos de casos baseados em artigos científicos. 8 pacientes com síndrome de Primo-Rosso foram identificados heterocigosidade em variantes missenses de novo, que são mutações novas nesse gene. Aí a atividade funcional foi bastante reduzida na ligação do DNA para todos os mutantes comparados com o tipo selvagem. Então vocês vão ler e extrair as informações. Essa parte ela é bem puxada, porque são vários relatos de informações pontuais, tá? Vocês podem colocar. Às vezes vão colocar modelos animais, quem tiver curiosidade, eu acho que é interessante, ó, tem muita coisa. E muitas vezes, mas nem sempre, eles vão colocar. Eles pegaram 11 exemplos de algumas mutações específicas. Na posição de aminoácido, na posição 596, tem uma arginina no lugar de uma histidina. E as consequências clínicas. Então, eles vão trazer alguns exemplos aqui, ó. É somente exemplificação, tá? Não precisa nem perder muito tempo disso. Depois, novamente, algumas referências que vocês podem utilizar para construir. O que é interessante aqui dentro do HOMIN? Vocês vão pegar 2 registros do HOMIN, tá? O HOMIN, na prática médica, ele tem um registro do gene e o registro da doença. Então, ele sempre vai te trazer o gene, ele vai te colocar um asterisco e o código do gene. Esse código do gene, ele é único para esse gene. Cada gene tem um código. Então, você precisa representar. Então, o gene ZBTB20, o código dele do HOMIN é o 666025. É o código dele. Então, isso é uma nomenclatura padrão de HOMIN. Ok? Geralmente, o gene ele só tem um código. Tá? Só que esse gene pode estar associado a uma doença, 2 doenças, 3 doenças, 4 doenças diferentes. Mutações diferentes podem causar doenças diferentes. Tá? Nesse caso específico, tá? Esse gene está associado somente a um fenótipo. O de vocês está associado a um ou mais fenótipos? Mais de um. Tá? Quais que são os 3 que tem ali? Provavelmente o seu gene é um gene que expressa em vários tecidos e vai ter uma condição multissistêmica. É muito interessante, só que é bem mais complicado. Tem genes que são expressos somente em poucos tecidos, gene de melanina, produzido em melanócitos, mas tem genes que produzem proteínas estruturais em muitos tecidos diferentes. Se altera, você vai ter uma condição multissistêmica, bem mais complexa.
Então, às vezes, vocês vão ter vários fenótipos. Então, vejam bem, pessoal. Esse genótipo, esse gene, está associado a esse fenótipo. Vocês sempre vão ver a correlação. É muito parecido com HPO. Só que a codificação aqui é a codificação do homem. É uma codificação que eu, pessoalmente, prefiro. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão entrar no fenótipo. Se só tem um fenótipo, maravilha. Se tem 3, tem que entrar nos 3. Tem que ver quais alterações clínicas podem. É muito comum você ver que tem 3 doenças, mas quando você vê o que são as 3 doenças, basicamente são muito parecidas, tá? Porque foram registradas de uma forma diferente, como acontecer. Mas às vezes são mutações diferentes e condições clínicas muito diferentes também. Então, ó, vocês vão entrar, escolhe um, quem tiver mais de um. Quem só tiver um, clica nesse código MIN. E quem não tem nenhum? Você não tem? Então você vai ter que mudar o gene. Se você não tem código, muda. Porque o seu não está associado à doença. Ele tem um gene. O meu agora veio sem, mas nos outros teve. Nos outros teve. Nos outros não, na verdade, foi só no HPL. Tá? Provavelmente o seu depois vai acabar complementando. Assim, todo mundo colabora, mas nem todo mundo aceita. Eu falo assim, eu tenho 7 pacientes que têm essa mutação nesse gene, todos eles são autistas. Ah, mas será que é? Ah, não vou colocar no meu banco de dados. Então, vai sendo construído. Então, nem sempre vocês vão ter. Provavelmente, daqui a algum tempo, vai acabar aparecendo. Certeza? Não. Tá? Mas isso é bem complicado. O homem, você vai ter poucos milhares de genes dentro do homem. Então, vamos colocar, o homem tem 3, 4, 5 mil genes que causam doença. Mas nós temos mais de 20 mil genes. Então, na verdade, somente 20% dos nossos genes estão dentro do homem. Porque somente 20% estão realmente relatados a uma doença de uma forma comprovada. Está no homem, é comprovado. Não está, pode muito bem ser que seja, mas carece de uma profundidade para fazer comprovação científica. Aí é comprovado. Você sabe que realmente isso existe. Então, na prática médica, geralmente o pessoal só trabalha com homem. Mas na prática clínica investigativa, você não fica registrar homem. Porque às vezes só não tem a comprovação, mas é causador. Tá? Olha a diferença. Na hora que eu cliquei, mudou dentro do homem para o fenótipo. Vocês estão vendo que agora é uma hashtag. Tá? Então, estrelinha, como que chama aquele trem? Asterisco. Tá? Asterisco é o gene, é o código do gene. Hashtag é o código da doença. Geralmente se tem um hashtag para um asterisco. Às vezes tem um hashtag, vários asteriscos, um asterisco, vários hashtags. Tá? Então, pode ser que um gene cause várias doenças ou uma doença seja causada por vários genes diferentes. Então, aqui, ó, eu peguei síndrome de Pramer-Wills nessa localização, aqui ele me reverte novamente. Não, aqui é o fenótipo ainda, tá? Aqui, ó, o gene. O gene é esse aqui, o fenótipo é esse aqui. Agora eu estou no hashtag, no fenótipo. O que é interessante agora? Agora ele vai focar na doença. Quando focar na doença, alguém tem mais de um gene na doença? Alguém tem mais de um gene associado à doença que vocês acharam? Onde é que olha? Ele vai aparecer nessa colunazinha aqui, ó. Ah, Tá? Por exemplo, o de todos vocês só tem um, tá? Põe para mim, por exemplo, autismo. Digita aqui em cima, autismo. Eu vou fazer ali, acho que eu consigo manipular aqui por cima. Só para a gente fazer uma simulação. Ah, não, mas aqui vai me Me fala uma condição clínica. Ah, mas aí eu vou ter que pesquisar pelo. Não, não tem nada. Vai aqui em cima. Tá? Hashtag se eu puxar por aqui sem ter que sair disso aqui toda hora. Não, vou puxar mais nada não, só para mostrar para vocês. Se tivesse mais de uma doença, ele iria aparecer. Se tivesse mais de uma, ia colocar outras linhas aqui embaixo. Tá? Às vezes tem um gene, aí você tem mais de um gene envolvido. Tá? Então, se só tem um gene,
maravilha. Se ter mais de um gene que causa a mesma doença, isso é comum acontecer, tá? Vocês vão ter mais linhas e mais nomes de genes e locos aqui. O que é importante aqui, ó? Aqui eu estou na síndrome, já tem um gene identificado. Eu tenho isso aqui que é importante que vocês também vão relatar. Então vejam bem, na construção pelo homínio, hashtag e asterisco, vocês vão relatar os dois. E aqui vocês vão pegar essa sinopse clínica. Clique na sinopse para ver o que vai ter em cada um de vocês. A sinopse, qual que é a vantagem? Ela vai trazer informações parecidas com o HPO, mas informações mais concisas e mais bem organizadas. Tá? E informações geralmente que são mais clássicas da síndrome. HPO aparece qualquer condição clínica que pode estar presente. A HPO aparece tudo que pode estar presente. Aqui são os mais comuns. Então, padrão de herança, autossome dominante, ensino do crescimento, peso, outros, cabeça e pescoço. Então, ó, costuma ter macrocefalia, braquicefalia, sobre a face, orelha, olhos, queixo, dente, problemas respiratórios, ó, costuma hiperventilar e ter cianose, principalmente na infância. Então aqui você tem um compêndio clínico que é mais resumido, mais focado e realmente das condições clínicas que são mais comuns. Cuidado, HPO é tudo que pode aparecer. Alguns deles são condições raras, às vezes testou 100 pacientes, apareceu um, está no HPO. Tá? Aqui já são as condições mais características da síndrome. Então HPO vocês vão colocar um apêndice e essas condições vocês vão colocar no decorrer do texto, do texto. Clinicamente, pacientes que têm alterações nesse gene tendem a ter, de acordo com a mim, cabeça e pescoço, desenvolvimento respiratório, desenvolvimento neurológico, não sei o que, esquelético, gênito urinário. Então tem criptorquidia bilateral em alguns pacientes. Então vocês vão colocar assim, é bom que está bem mais organizado em termos neurológicos, endócrinos. Isso é importante para vocês, chega um papai, uma mamãe, o filho foi diagnosticado, tem alteração no ZPTB20, aí você já olha, ops, em termos prognósticos, ele tende a ter alterações hormonais, alterações de crescimento, alterações isso e aqui. Então aqui você já tem todo o compêndio dessas alterações, tá? Então ele é bem direto. Aqui volta a mesma coisa que já tinha. Então vocês vão pegar alterações clínicas. FENGEN não precisa. Só vai ser Nenhuma clínica, tá? Nos outros, no HPO tinha, então você vai trabalhar mais com HPO. Depois, hoje não vai dar tempo, tá? Mas depois tem outros bancos, igual o Decipher, que relata os pacientes e coloca em escalonamento de fenótipos baseados nos pacientes relatados. Tá? Então a gente consegue extrair de outras fontes também. Tá terminando, tá? Mas são muitos bancos de dados para não ficar, mas eu quero que você já tenha isso já nas abas, porque fica mais fácil depois. E isso só vai aprender a mexer, vocês vão ter que clicar e ir voltando. Dentro do NCBI, você tem várias plataformas diferentes. Quando você entra no NCBI, você vai ter sobre Bioprojects, livros, Clinvar. Então, isso aqui são todas plataformas presentes no NCBI. Eu consigo acessar dados do homínio, de nucleotídeos, do MESH, domínios conservados. Então, tem um punhado de subplataformas dentro. Aqui a gente quer o Clinvar. Então, você vai entrar dentro do Clinvar. Quando você entrar no Clinvar, que vai dar essa página aqui, conseguir entrar? Então entra, coloca NCBI espaço Clinvar no navegador de vocês, no Google. Geralmente ele deve entrar numa página dessa. Ou então pelo link. Tem um hiperlink, tá? Só que o OMI, um risco ele entrar diretamente no gênero numa aba derivada do Clinvar. Tá nessa aqui primeira. Pelo Clinvar, vocês podem procurar a localização, o símbolo, então tem alguns recursos, mas vou colocar aqui o nome do gênero. Todo mundo conseguiu entrar no Clinvar? Vamos lá. Vou colocar o meu CP. O de vocês, apareceu uma coisa parecida com isso aqui? Sim? Tá. Esses dados do Clinvar são os dados de registros oficiais de alterações já
cadastrados dentro do gene de vocês. Tá? Esses aqui são os registros. Quando vocês entrarem, aí eu recomendo que vocês façam logo que vocês tiverem tempo, tá? Mas talvez em 2 momentos. Essa base de dados, ela é sempre alimentada. Então, o que vocês fizerem hoje, daqui um mês pode estar diferente, daqui 6 meses pode estar diferente, não tem problema. Vocês vão registrar e vão colocar data. O que a gente tem aqui? Ó, algumas informações sobre alterações nesse gene. Isso aqui vocês vão printar e vocês já vão arquivar isso aqui para colocar nos resultados de vocês. Então, baseado no ClinVar, ó, classificação. Existem 450 registros de alterações germinativas, não somáticas, mas aí vocês podem ver o que vocês vão querer aproveitar disso aqui, ó. Das alterações registradas. Toda vez que você muda um gene, se mudou uma timina para uma adenina, qual é a consequência de mudar uma adenina para uma timina ou vice-versa? É grave ou não é grave? Certeza? Você pode mudar uma base e não mudar o aminoácido? Sim, às vezes é um código redundante, não mudou o aminoácido. Se não mudou o aminoácido, qual é a consequência? 0. Tá? Então, às vezes, tem alterações assim, do genoma de referência que não tem consequência clínica nenhuma. Às vezes mudou o aminoácido, mas a estrutura da proteína não foi afetada, a função dela não foi afetada. Então, cada alteração pode ter consequência diferente. Tem muita gente, tem uma mutação no ZBTB20. É grave? Não sei, às vezes essa mutação não tem impacto. Então vocês vão pegar isso aqui, ó. Dentro das alterações registradas, ó, vocês vão ver, ó, 14 com conflito de classificação, 28 benigna, 135 provavelmente benigna, 159 de significado incerto, 48 provavelmente patogênico, 80 patogênico. Essas são as alterações. Tá? Toda alteração é patogênica? Vocês estão vendo, uma grande quantidade não é patogênica. Tá? E às vezes foram descobertas por acaso. Essa aqui é a estrutura do gene. Cada traço desse geralmente é uma região de exon. E a parte que não está alta é a parte geralmente intrônica. Então eu tenho um exon grande aqui, um intron, um exon, um intron e assim diante. Observem bem que as alterações encontradas estão em toda a extensão do gene ou elas se concentram em alguma região do gene principalmente. Na região inicial do gene a gente tem mais alterações, tá? Principalmente no final da região do primeiro exon. Deixa eu tirar isso aqui, ó. O primeiro exon. Aqui tem, mas tem algumas alterações intrônicas também. Aqui, ó, alteração patogênica dentro de um intron. Aqui está no exon, aqui está no exon, aqui está no intron, aqui está logo depois do intron, que também pode afetar os splice alternativos e afetar a estrutura da proteína. Tem alterações patogênicas, benignas, significado incerto, aí vocês vão quantificar isso aqui, tá? Além dessas alterações, vocês vão classificar sobre a patogenicidade benigna versus patogênica, e vão classificar quanto ao tipo também. Então vocês vão puxar alguns dados aqui, ó. Cada alteração pode ser diferente, ó. Alteração do tipo deleção, duplicação, inserção, deleção, de nucleotídeos únicos, com consequência, frame shift, missense, nonsense, que forma um código de parada. Então esses dados vocês vão relatar, vocês podem fazer isso, representar isso no formato de uma pizza, de um gráfico. Então é interessante para trazer qual que é a principal mutação que existe dentro desse gene. Ela é, ó, a principal alteração encontrada aqui, ela é missense, que mudou o sentido. Era para ser um aminoácido, é outro aminoácido, que é a mutação mais comumente registrada, a alteração mais comumente registrada. Sem sentido, também ela é bem comum. Então vocês vão pegar esses dados e organizar. Vocês podem planilhar, converter isso em gráfico, e eu recomendo que vocês puxam, façam um print disso aqui para registrar onde estão as principais alterações. Por que as alterações estão mais aqui no começo do gene e não no final? Por que no final quase não tem alteração? E nos de vocês tem mais? Por quê? Por que tem mais no final, mais no comecinho? Mais exposto. É mais exposto? Imagina, isso aqui é uma sequência linear. Isso aqui é a representação de uma sequência linear. Isso vai enovelar e fazer uma estrutura secundária, terciária
e às vezes é tríplice quaternária, mas a estrutura terciária é tridimensional. Às vezes a parte da cauda é a parte que ficou para fora, onde tem o sítio ativo dele, o domínio ativo. E às vezes a parte terminal, na verdade, já está no meio. E ela nem aparece, então não tem impacto funcional. Então, cada um pode ter uma condição diferente. No próximo encontro, vou mostrar um site que chama AlphaFold, que a gente coloca a sequência de aminoácido, ou a sequência até de nucleotídeos, ele reconstrói a estrutura tridimensional da proteína. E se você tiver uma mudança de um nucleotídeo, muda o aminoácido, ele consegue inferir qual aminoácido foi alterado e qual que é a mudança na estrutura da proteína. Ele cria, em termos tridimensionais, a proteína. Ele indica onde estão domínios ativos, para saber se foi perdido ou não. Isso é muito importante, principalmente aqui, pessoal. Para vocês, futuros médicos, vocês estão vendo esses amarelinhos? Significado incerto? Aqui eu sei que causa doença. Eu sei que altera a função. Aqui eu sei que não altera a função. E esse aqui, eu não sei. Ou porque só tem um paciente não o suficiente para saber se altera, ou porque alguns pacientes têm clínica, outros não têm clínica, então fica mais conflituoso, tá? Mas às vezes um tem, um não tem nada, e aí fica aqui no meio. Aí quando você pega um resultado de um exame genético, é um avanço. Aí o que você fala para os pais? Eu não sei se vai afetar clinicamente o seu filho. Pode ser patogênico, já tem comprovação científica que afeta. Pode ser benigno, já tem comprovação científica que não afeta. Pode ser avanço, você não tem certeza. Ou porque não tem dados suficientes, ou porque tem dados conflituosos. Tá? Então tudo isso aqui é importante. Aqui vocês podem fazer uma coisa adicional, pessoal. Tá? Já para finalizar. Vocês podem baixar todas as informações dessas mutações. Aí eu recomendo, ó, tem muito tipo de alteração. Recomendo que vocês focam somente no tipo de alteração de SNPs, esse último. Clica aqui no último. Então ele vai pegar somente aquelas alterações que um nucleotídeo ficou alterado, então single nucleotídeos. Aqui ele vai pegar somente as alterações que um único nucleotídeo está alterado. Uma timina no lugar de uma adenina, uma guanina no lugar de uma citosina. Então, ó, variação, tipo de variação. Single, somente um nucleotídeo. Tá? Clico nele, aqui eu já vejo aquelas alterações que somente um único nucleotídeo está alterado. Que às vezes tem 3 alterados, uma deleção de 3, um ganho de 4, um pouquinho mais complicado. A gente vai focar somente nesses de 1. E vocês vão pedir para baixar essas informações. Sequencialmente aqui, eles vão colocar todos os NIPs registrados. Tá vendo? Tudo isso aqui. Como é que chama isso aí? Os NIPs. É genetiquez, gente, desculpa. SNPs é short nucleotídeo polimorfismo. São polimorfismos de nucleotídeos únicos. Tá? Então, é quando só tem uma única base alterada. A gente tem 1 milhão de bases, só uma base alterada. Tá? Aqui eu consigo exportar isso aqui. Tá? Então, vou exportar o arquivo 378 mutações únicas por locação de uma forma tabular, crio o arquivo. Quem quiser, é obrigatório? Não, mas recomendo porque vai facilitar muito se vocês quiserem criar planilhas, tabelas, tudo mais. Aqui eu vou puxar o arquivo, senão eu vou abrir por aqui. Esse arquivo é uma planilha de texto que eu não vou conseguir abrir por aqui. Acho que tá. Então, ó, ele vai ser uma planilha de texto que vocês conseguem abrir essa planilha de texto pelo Excel. Tá? Excel abre texto. Estou abrindo esse arquivo com Excel. Agora deixa eu jogar. É para quem gosta de brincar com planilha. Tá? Mas aqui vocês vão verificar que ele pegou todas as alterações, vou abrir aqui bem, em sequência linear por posição. O gene é o mesmo que a gente está analisando para todos eles. Deixa eu acessar, tá, posição aqui, ó, localização, vou pegar essa localização aqui, ó. Aqui é a localização, pessoal. O gene ele é nomeado como uma sequência linear. Tá? Então aqui ele vai ter a sequência, posição 114.333.000
39.999. Posição, aí já pulou para 10, aqui já pulou para 20, para 32, 39, 48, 49, 64. Vocês estão vendo que não tem registro em todos os nucleotídeos, mas aqui sequencialmente, em ordem sequencial do gene, ele registra todas as alterações que já foram classificadas. Aqui, quem tiver interesse consegue acessar o banco de dados que gerou essa publicação. E aqui ele vai te dar todas as alterações registradas. Observe bem que, aqui não vou conseguir fazer zoom, mas por exemplo, por localização da sequência, se você observar bem, guanina no lugar de uma adenina, adenina no lugar de uma guanina, adenina no lugar de uma timina, timina no lugar de uma timina, guanina no lugar de uma adenina. Para cada posição, ele te dá a posição exata dentro do gene, ele te dá o tipo de alteração que aconteceu e a consequência clínica. Nessa posição exata, eu tenho uma adenina e era para ter uma guanina, e eu tenho uma arginina e era para ter uma glicina. Eu sei exatamente o que aconteceu. Às vezes tem glicina para glicina, consequência nenhuma. Tá? Mas aqui ele vai te trazer todas essas informações. É bem legal você ir puxando, tá? E aqui ele vai te dar também sobre as consequências moleculares, tá? O tipo de alteração, se é missense, se é nonsense. E ele vai te dar também a classificação, significado certo, provavelmente benigno, significado incerto, patogênico. Então aqui ele te traz todas as informações. Quando é que foi registrada essa alteração, em 2020, 2023? Vejam bem, por exemplo, uma dessas alterações ela foi colocada no banco de dados em 30 de janeiro de 2025. Quem quiser pode escalonar, né, e direcionar, vamos colocar em ordem crescente de data, para saber, no início, quantas, no ano de 2020, quantas alterações foram descritas, em 2025, quantas foram descritas. Aqui se consegue extrair dados absurdos, tá? Só que, obviamente, você tem que mexer, tá? Para poder extrair essas informações todas, mas é informação que não acaba mais. A gente consegue ter acesso a todos os tipos de alterações já registradas nesse gene. E vai acontecer na prática clínica de vocês, de dias que vocês vão entrar, vão pegar um paciente, você olha lá, você acessa o ClinVar, você olha, essa mutação não está presente no ClinVar. Isso acontece o tempo todo, tá? Qual que é a consequência? Não sei. Mas se você vê, mudou o aminoácido, ops, pode ter consequência. Aí às vezes a gente tem que simular, tem softwares que são preditivos para saber possíveis consequências dessa alteração. Que a gente tem, ó, isso aqui são as informações que nós temos desse gene. Não tem mais nada. Puxou uma outra aqui, às vezes não tem informação. E você não consegue fazer a predição para o seu paciente. Tá? Tranquilo? Bom, basicamente é isso. Vou colocar só mais um detalhezinho para quem quiser, o Varsome. Varsome ele faz um compêndio também de vários bancos de dados. Deixa eu ver, mas o Varsome acho que vou deixar para um próximo encontro. Só mais o Decipher, que ele é bem rapidinho, tá? Então o Decipher, coloca Decipher, aí já vai aparecer provavelmente o Decipher Genomes.org, somente que quase todos são .org, são organizações, tá? Alguns são governamentais, o ES, o NCBI, mas esse aqui é o Decipher. E vocês vão colocar, conseguindo estar no Decipher, tá? No Decipher vocês vão aqui, Bronze, às vezes ele aparece uma página rápida de doação, tá? Só fechar a aba, doa para o Decipher, não precisa. Então, vocês vão nesse primeiro, Genome Bronzer, tá? Vai do Decipher, vai do primeiro, Genome Bronzer, e aqui vocês vão colocar o nome do gene de vocês. Então, vocês vão digitar o nome do gene, vocês vão clicar. Esse aqui, essa plataforma do Decipher, ela tem uma parte clínica que não vai dar tempo de eu passar para vocês hoje, mas para quando às vezes não tem nada no HPO, no tudo, aqui a gente consegue extrair essas informações de pacientes já registrados. Ele é muito legal o Decipher também para trabalhar, tá? Aqui ele te coloca exatamente, ó, esse gene está no cromossomo 3, aqui ele delimita o espaço certinho de onde está o gene no cromossomo 3. Então recomendo, para vocês enriquecerem o trabalho de vocês, faz um print,
que aí ele vai destacar a espessura. Se vocês perceberem bem, estão vendo que esse gene, estão vendo o risquinho vermelho aqui? Ele está dentro de uma subbanda dentro do cromossomo 3. Às vezes tem uma microdeleção que você não consegue ver, mas o gene foi embora. O que é interessante aqui? Porque aqui ele te dá uma possibilidade de interagir e ver quais são os genes próximos. Às vezes vocês vão pegar um paciente que tem uma deleção dessa banda. Se deletou essa banda, esse gene foi embora? Se deletou essa banda escura aqui, ó, aqui tem a banda, Q13.31. Um paciente que tem uma deleção dessa banda, perdeu esse gene? Sim. Se perder esse gene é autossomo dominante, ele vai ter clínica? Sim. Ele vai ter um gene que não funciona, então ele vai ter a clínica dessa síndrome. Só que se perdeu a banda e perdeu só esse gene, se ele perdeu toda essa banda escura, ele perdeu só o gene ou tudo que estava na banda? Tá, mano? E aqui é interessante porque você consegue deslizar aqui ao longo do gene. Olha a quantidade de genes que tem aqui do lado. Vocês estão vendo? Vai deslizando, vocês vão ver. Tudo isso aqui são genes que vem do lado. Vai de um lado e do outro. Vocês estão vendo que do lado aqui para baixo do cromossomo, ao lado desse gene, aqui eu quase não tenho genes. Os genes são mais espalhados. Aqui para cima, vocês estão vendo que tem uma densidade de genes bem maior. Os genes eles vão se espalhando. E o que eu quero que vocês reparem? Esses genes eles têm uma coloração. Aqui vocês vão ver genes, e vocês vão ver alguns estão de vermelho ou de preto, que é o mais comum, mas mais para baixo deve estar escrito genes mórbidos. Encontraram genes mórbidos no desafio de vocês? Aqui, ó, mais aqui embaixo, genes mórbidos. Esses genes mórbidos, pessoal, são genes HOMI. Tá? Classicamente são genes que são associados a uma doença conhecida, relatada e comprovada. Toda vez que fala gene mórbido, eu pessoalmente não gosto da nomenclatura. Se chega o paciente, ó, ele está descrito no HOMI como sendo um gene mórbido. Mas mórbido, né, fala assim, dá a impressão de ser ruim, mas é um gene associado a uma doença. Comprovadamente e tipicamente teria que estar registrado, normalmente ele está registrado dentro do HOMI. Observem bem, pessoal. Aqui são todos os genes presentes, aqui em cima. Estão vendo? Gene, tudo isso aqui são genes. Apesar de ter todos esses genes, quantos são mórbidos? Esse gene é um gene mórbido, esse gene é um gene mórbido. Do lado, o ZBTB20 é um gene mórbido. Vocês estão vendo que tem vários outros genes aqui, mas que não são genes mórbidos? Um grande problema quando a gente pede exoma, às vezes esse gene tem uma deleção, tem uma alteração, eles não relatam, porque ele não é um gene associado a uma doença, mas poderia ter consequência clínica